Hi everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos começar a aula de hoje falando sobre o uso da língua inglesa, expondo os pontos de vista, os argumentos e os contra-argumentos. Pergunto para vocês, antes de nós ingressarmos ao nosso conhecimento propriamente falando, vocês têm uma boa argumentação quando vocês querem propor o seu ponto de vista? Ou quando outra pessoa propõe um ponto de vista dele, você tem como contra-argumentar? Muitas vezes facilita bastante, não só na parte de escrita, mas também na parte de fala, essa questão de nós termos o conhecimento para argumentar ou contrapor um ponto de vista de outra pessoa. Você sabe falar as horas em inglês? Será que, quando a gente produz um vocabulário, quando a gente produz uma sentença falando as horas em inglês, será que tem alguma similaridade ou é totalmente diferente quando pensamos na língua portuguesa? Por quê? Porque às vezes a gente sabe que falar as horas em determinados locais ou em determinadas situações, ela modifica. Será que isso acontece só no português ou acontece no inglês e não acontece no português? É o que a gente vai ver nesta aula. Então, lembrando que nós vamos começar o nosso aprendizado utilizando a plataforma Inglês Paraná. Então, vocês podem acessar a plataforma Inglês Paraná, que o link está ali à disposição, né? Vai entrar, utilizar o seu login, @escola e a sua senha para ter acesso à nossa aula. E nós vamos falar sobre o inglês geral de nível 2, a unidade 1, horários e dias, e vamos trabalhar dentro da unidade 1, a lição 1 e as expressões, falando sobre planejamentos e horários, ok? Vamos para lá? Então, como eu havia falado para vocês, nós vamos utilizar o nível 2, a unidade 1, falando sobre planejamentos, falando sobre horários. Então, a primeira coisa que nós temos que observar quando falamos em horário é como perguntar as horas. Nós temos algumas maneiras diferentes de perguntar as horas, seja uma forma mais coloquial ou até mesmo uma forma mais formal. Então, nós temos aqui algumas maneiras de se perguntar as horas. A primeira delas, vamos ouvir. What time is it? What time is it? What's the time? What's the time? Do you have the time? Do you have the time? Vejam que aqui nós temos 3 formas diferentes de falarmos a mesma coisa. Se perguntarmos as horas para alguém que não conhecemos, a forma mais educada ou mais polida é utilizar excuse me antes de fazer a pergunta. Vamos ouvir. Excuse me, what time is it? Com licença ou licença, que horas são? What time is it? Então aqui faz com que a pessoa te dê essa resposta de uma forma também educada, porque você fez a pergunta de forma educada ou de forma polida. Quando nós falamos as horas, então, num primeiro momento a gente perguntou, agora nós somos o outro lado do diálogo que vai passar essas horas. Usamos o'clock para falarmos de hora cheia, o termo o'clock é usado na fala e na escrita, e às vezes as horas são escritas por números, mas sempre, se for hora cheia, temos que utilizar a expressão o'clock. Vamos ouvir. What time is it? It's 5 o'clock. Então vejam a pergunta, que horas são? São 5 horas, 5 o'clock, então seriam 5 horas em ponto. What's the time? It's 11 o'clock. What's the time? It's 11 o'clock, então que horas são? São 11 horas. Aqui nós temos que tomar cuidado também de verificar a questão se é, por exemplo, 5 horas da tarde, 5 horas da manhã, que tem a diferença ali do AM e o PM também. Usamos half past ou 30 para falarmos 30 minutos depois de 1 hora. Vamos ouvir. What time is it? It's 10:30. What time is it? Que horas são? 10:30. 10h30 ou 10h30. Do you have the time?
It's 10:30. Você sabe as horas, você tem as horas 10:30, metade passado das 10, ou também 10:30. Para os outros horários, digamos, sempre utilizamos o número das horas e o número dos minutos na sequência normal. It's 2:35. 2:35, 2:35. It's 9:15. 9:15, 9:15. It's 8:45. 8:45, 8:45. Então aqui a gente observa que tanto no inglês quanto no português, algumas das sequências são semelhantes nos dois idiomas. Porque tanto no português quanto no inglês, quando a gente tem uma fala adicional, nós sempre vamos dizer o número sequenciado como se fala nas duas línguas, ok? 7:45. Agora, nós vamos observar aqui, abrindo cada um dos cartões e praticando as horas, né? Então, selecione o cartão e escute a gravação. O primeiro está ali, 7:45. Vamos ouvir novamente. 7:45. 5:55. 2:55. 5:15. 3:05. Aqui observem que quando nós temos 3 e 5, né, então nós poderíamos utilizar 5:03, ou no caso aqui, o 0, o som dele é O, 3:05. 9:00. 6:30. 11:10. 1:35. 4:05. Então vejo que cada uma das horas ela tem uma pronúncia, ela vai ter uma situação diferente, ok? Agora, estudantes, eu quero que vocês observem tanto as imagens quanto as expressões e vocês vão relacionar imagem com escrita. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já retorna. Observando então a nossa imagem, nós vamos ter que relacionar a figura com a escrita. Então, o primeiro, it's 9:55, 9:55. It's 7:45, 7:45. It's 3 o'clock, hora cheia, 3 da tarde ou da manhã. It's 1:25, 1:25, and it's 8 o'clock. 8 horas, ok? Então agora, sequenciando o nosso exercício, nós vamos ouvir as pessoas dizendo as horas e vamos marcar qual é a informação correta. Então
Então, na dúvida, pessoal, ouviu uma vez, não compreendeu, ouve uma segunda vez, ouve uma terceira vez, ouça para que vocês consigam captar a pronúncia. Não tentem, muitas vezes, adivinhar. Ouçam algumas vezes, pratiquem o listening, que vocês vão ver que vai dar certo. What time is it? It's 10:30. Então, que horas são? It's 10:30. Excuse me. Do you have the time? Sure, it's 5:45. Né? Então ela pergunta, você tem as horas? E ele diz, claro, it's 5:45. What's the time? It's 11 o'clock. Né? What's the time? It's 11 o'clock. What time is it? It's 1:15. It's 1:15. Aqui vocês cuidado com a pronúncia 15 e 50. Do you have the time? Yeah, it's 3:25. It's 3:25. What's the time? It's 4:53. It's 4:53, ok? Agora, students, aqui nós vamos observar que nós vamos ouvir a gravação e vamos gravá-la também. Então, lembrando, prestar atenção, observar a questão dos seus microfones ali, ok? What time is it? What time is it? It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. What's the time? What's the time? It's 3:30. It's 3:30. Excuse me, do you have the time? Excuse me, do you have the time? Sure. It's 12:15. Sure, it's 12:15. E aqui chegamos a mais uma etapa concluída da nossa lição. Agora, pessoal, já que nós falamos em horários, nós também precisamos abordar a questão das atividades diárias de cada uma das pessoas. Então vamos lá na segunda parte do vocabulário, atividades diárias. Então, vamos ver o vídeo para verificarmos qual a linguagem que nós encontramos dentro do nosso vídeo e o que nós podemos utilizar. Good morning. Oh, morning. What time's the meeting? 9:30. Whew, not 9? Nope, not 9. 9:30. Todd, are you never late? No. When do you usually get to work? About 8 o'clock. Wow, what time do you get up? I get up at 6, I take the train at 7:15, and I get to work at 8. Every day. I get up at 8. Have a cup of coffee, take the 8:30 train. Oh, you don't eat breakfast? Breakfast. Time for the meeting. Let's go. Então aqui, para facilitar ou para auxiliar na compreensão do vídeo, nós usamos os subtitles ou as legendas, e aqui do lado nós temos algumas expressões utilizadas para atividades diárias. Get to work, get up, take the train, have a cup of coffee and eat breakfast, ok? Have a meeting. Agora nós vamos observar que cada um dos cards aqui tem uma atividade diária. Vamos ouvir e verificar esse vocabulário. Vamos ouvir novamente o primeiro. Have a meeting. Have a meeting, ter uma reunião, ter um encontro entre pessoas de trabalho. Take a train. Take a train, Get to work. get to work, Check emails. check emails, Get to school. get to school,
Give a presentation. Give a presentation. Go home. Go home. Have lunch. Have lunch. Study English. And study English, ok? Agora, na nossa atividade, nós vamos fazer algo semelhante com o exercício que já fizemos. Observar qual é a atividade diária, a atividade cotidiana e fazer essa relação imagem e escrita. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Então vamos lá. Observando as nossas expressões e as nossas imagens do vocabulário que a gente já viu anteriormente, vamos começar com as escritas. Então nós temos aqui Study English. So easy, né? Então, get to work, get to school, have lunch e have meeting. Então aqui observem que cada uma das imagens relaciona a uma atividade cotidiana. É participar de uma reunião, estudar inglês, ir para o trabalho, ir para a escola e almoçar. Agora, dando sequência na nossa parte de vocabulário, novamente a mesma instrução, vocês vão ter que observar, fazer essa relação imagem e escrita. Vou dar mais um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
observando novamente as nossas imagens e as nossas escritas. Então vamos continuar. Check emails, give a presentation, go home and take a train. Então, ir para casa, pegar o trem, fazer uma apresentação. Aqui poderíamos utilizar tanto para trabalho quanto dentro de sala de aula, né? Give a presentation. E check emails, verificar ou navegar na internet, verificar os seus e-mails, ok? Agora, nós vamos observar a figura, vamos ouvir o áudio e vamos gravar o áudio que escutarmos. Lembrando que, caso não fique um áudio que vocês possam, que seja considerado pela plataforma, gravem mais de uma vez, perdão, gravem 2, 3 vezes se for preciso. E o ambiente, às vezes, silencioso, um fone de ouvido vai contribuir para que vocês tenham uma audição melhor, ok? Então vamos lá. Give a presentation. Give a presentation. Take a train. Take a train. Get to school. Get to school. Get to work. Get to work. Have a meeting. Have a meeting. Go home. Go home. Have lunch. Have lunch. Check emails. Check emails. Study English. Study English. 9 respostas corretas e aqui chegamos a mais uma etapa concluída de mais uma lição. Então, estudantes, observem que nessa atividade que nós acabamos de fazer, nós precisamos observar o que está escrito, ouvir a audição e fazer esta gravação. Lembrando que, palavra por palavra, uma pronúncia mais lisa, uma pronúncia mais tranquila vai facilitar a compreensão de vocês e a pronúncia de forma correta aqui também, ok? Students, o que aprendemos nesta aula? A utilizarmos a língua inglesa para falar sobre horas e as atividades diárias. E eu peço que vocês reforcem esse conteúdo, conversando com seus amigos, conversando com seus professores, para auxiliar, para manter este vocabulário sempre inserido dentro das suas conversações, que pode ter certeza que a assimilação dele vai ser muito melhor. Ok? Students, ficamos por aqui e nos vemos em breve. Bye bye, see ya!